O milagre que libertou a voz de Maria. João era um homem simples, trabalhador, daqueles que levantavam antes do sol nascer para garantir o pão de cada dia. Morava num bairro humilde de São Paulo, numa casinha de fundo de quintal que dividia com a esposa, Maria, e os 2 filhos pequenos. A vida não era fácil, mas eles sempre deram jeito. Até que, há cerca de 1 ano, Maria começou a sentir um incômodo na garganta. No começo, era só uma coceira chata, como se algo arranhasse por dentro. Com o tempo, piorou. A voz dela foi ficando rouca, até que certas manhãs ela acordava quase sem conseguir falar. Os médicos disseram que era uma inflamação crônica, talvez alergia, talvez refluxo. Receitaram remédios, mas nada adiantava. Maria chorava em silêncio, com medo de que aquilo fosse algo mais grave. João, por sua vez, se desdobrava para pagar consultas e exames, mas o dinheiro era curto, e a esperança, mais curta ainda. Foi numa tarde de sábado, enquanto João voltava do trabalho, que ele viu um pequeno grupo de pessoas entrando numa casa simples, de porta aberta. Não havia faixas nem anúncios, apenas um letreiro discreto: Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daqueles irmãos, gente humilde, que não fazia alarde, mas vivia uma fé sincera. Algo dentro dele disse: entre. João hesitou, mas a angústia pela esposa foi mais forte. Entrou e sentou-se num banco de madeira, no fundo. O ambiente era simples, paredes brancas, sem imagens, sem instrumentos musicais. Só a voz dos irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantando hinos de corações abertos. João não conhecia as letras, mas a paz daquele lugar o envolveu. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Ele leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. João ouviu cada palavra como se fossem só para ele. Quando chegou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam, e João, mesmo sem saber bem como agir, fez o mesmo. Sentiu lágrimas escorrendo enquanto pedia a Deus por Maria. Não eram palavras bonitas, eram gritos do coração. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Minha mulher está sofrendo. Ajuda-nos. No final do culto, o ancião anunciou que na manhã seguinte haveria a Santa Ceia. João não entendia muito daquele ritual, mas algo o impulsionou a voltar. Chegou cedo, com Maria ao seu lado, mesmo ela mal conseguindo sussurrar um bom dia. O culto era igual ao da véspera, simples, profundo. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia imperfeita, mas cheias de fé. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma dor nas costas que a impedia de trabalhar. João segurou a mão de Maria com mais força. Depois da pregação, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. João levou Maria até a frente. Ela estava envergonhada, com os olhos baixos, mas o ancião colocou a mão em sua cabeça e orou com uma fé que João nunca tinha visto. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos com uma palavra, toca nesta irmã. Liberta-a deste sofrimento, em nome de Jesus. Os irmãos ao redor amenizaram, e João sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés, não literalmente, mas como se algo muito maior do que lhes estivesse acontecendo ali. No domingo seguinte, Maria acordou diferente. João notou logo, ela não tossiu, não levou a mão à garganta. Quando ela falou, a voz saiu clara, sem aquele chiado dolorido. João, eu não sinto mais nada. Ele não acreditou de primeira. Pediu para ela falar mais, cantar, e Maria, entre lágrimas, entoou baixinho um hino que tinha ouvido no culto: Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. A voz estava limpa. Livre. Eles voltaram à igreja na mesma hora, dessa vez não por desespero, mas por gratidão. João deu seu testemunho em pé, como era o costume na CCB, com a voz embargada: Irmãos, minha mulher estava doente, os médicos não sabiam o que fazer. Mas Deus ouviu nossas orações. Ela está curada. Os irmãos glorificaram a Deus, e o ancião lembrou a todos: não é pelo nosso poder, mas pela fé em Cristo. Ele ainda opera milagres. Com o tempo, João e Maria se batizaram nas águas, selando sua entrega a Deus. A vida não ficou fácil, as contas ainda apertavam, os filhos ainda davam trabalho, mas agora eles tinham uma certeza: não estavam sozinhos. Aprenderam que a fé não é só para os momentos de glória,
mas para os vales escuros, quando só resta segurar a mão de Deus e confiar. E assim, na simplicidade de uma igreja sem luxos, mas cheia do Espírito, João descobriu a maior lição: Deus não precisa de grandes palcos para fazer grandes coisas. Ele só precisa de um coração que creia. A vida de João e Maria começou a mudar de um jeito que só quem vive pode entender. Não foi da noite para o dia, não foi com o dinheiro caindo do céu, mas foi real. O primeiro sinal veio quando João, que há anos trabalhava como servente de pedreiro, recebeu uma proposta inesperada. O dono da obra onde ele trabalhava, um homem sério que nunca tinha dado muita atenção aos funcionários, chamou-o num canto e disse: João, eu não sei o que está acontecendo com você, mas tem algo diferente. Se quiser, posso te indicar para um curso de mestre de obras. É de graça, pela prefeitura. João quase não acreditou. Ele, que mal tinha estudado até a 4ª série, agora teria chance de aprender um ofício melhor. Mas lembrava das palavras do ancião: Deus abre portas onde não há portas. Aceitou na hora. Maria, que sempre rezava por ele antes de sair para o trabalho, abraçou-o chorando: É o Senhor, João. Ele está olhando por nós. Os dias não ficaram mais fáceis, pelo contrário. João estudava à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, enquanto Maria cuidava das crianças e ainda fazia bicos de costura para ajudar nas despesas. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes: esperança. E essa esperança se transformava em força. Nas reuniões da CCB, quando cantavam "A Deus é fiel, Deus é bom", não era só uma música. Era a certeza de que, mesmo quando o arroz acabava antes do mês, mesmo quando o filho mais velho adoeceu com uma febre alta, Deus estava no controle. Foi numa dessas noites difíceis que aconteceu algo que marcou a família para sempre. O menino, Pedro, de apenas 7 anos, acordou com dores fortes e febre. Maria, assustada, não tinha dinheiro para levar ao médico. João ainda não tinha recebido o salário. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho e orou como nunca: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor não ajudar, eu perco meu filho. Enquanto chorava, sentiu uma mão no seu ombro. Era a irmã Carla, da igreja, que morava perto. Maria, o ancião mandou eu te buscar. Vamos levar o Pedro para a reunião de oração agora. Sem pensar 2 vezes, Maria enrolou o menino num cobertor e foram. Na igreja, já passava das 9 da noite, mas os irmãos estavam lá, orando. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Pedro e clamou: Em nome de Jesus, esta febre sai agora. Maria fechou os olhos, apertando o filho contra o peito. Quando abriu, Pedro estava suando, a febre tinha baixado. Em menos de 1 hora, ele pediu água e sorriu fraco, mas aliviado. Os médicos depois disseram que era uma infecção grave, que poderia ter complicado. Mas Deus já tinha agido. Esses pequenos, ou grandes, milagres foram se multiplicando. João terminou o curso e foi promovido. Maria conseguiu um trabalho fixo numa pequena fábrica de roupas. Os filhos, que antes andavam descalços, ganharam seus primeiros tênis novos, comprados com as economias do casal. Mas o maior presente não era o que tinham, e sim o que haviam se tornado: uma família unida, não pelo sofrimento, mas pela fé. Um dia, anos depois, João foi convidado a dar seu testemunho na igreja. Ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, olhando para os irmãos que tanto o haviam apoiado. Eu não tenho palavras bonitas, não sei falar como os pastores. Mas eu sei de uma coisa: se Deus fez por mim, pode fazer por vocês também. Eu era um homem quebrado, sem rumo, e hoje estou aqui, de pé, por causa da misericórdia dele. Não é a igreja que salva, é Jesus. Mas é na igreja que a gente aprende a segui-lo. E assim, entre lágrimas e sorrisos, João e Maria continuaram sua jornada. Não eram ricos, não eram famosos, mas tinham algo que o mundo não pode comprar: a paz de saber que, não importa o vale por que passassem, Deus já tinha vencido a batalha por eles. E essa história não era só deles. Era de todos que, como eles, um dia entraram numa igreja simples, com o coração partido, e saíram com uma fé que move montanhas. Os meses passaram e a vida de João e Maria começou a mudar de um jeito que nem eles mesmos imaginavam. O trabalho no depósito de materiais de construção, que antes era só um meio de sobreviver, virou uma bênção.
O patrão de João, um homem sério que nunca tinha dado muita atenção aos funcionários, certo dia o chamou no escritório. João pensou que fosse para uma bronca, mas o que ouviu foi algo que o deixou sem palavras. João, eu não sei o que aconteceu contigo, mas você não é mais o mesmo. Antes, você chegava atrasado, reclamava de tudo, parecia carregar o mundo nas costas. Agora, você é o primeiro a chegar, ajuda os outros e até canta enquanto trabalha. O patrão coçou a cabeça, como se não entendesse. Olha, eu não sou de igreja, não acredito muito nessas coisas, mas, se foi isso que te mudou, então deve valer a pena. Quero te dar uma promoção. Você vai ser o encarregado do setor. João quase caiu para trás. Ele, que mal conseguia arrumar um emprego alguns anos atrás, agora era o responsável por uma equipe. Quando chegou em casa e contou para Maria, ela chorou abraçada nele, agradecendo a Deus. Não era só o dinheiro a mais, era a dignidade restaurada. Era a prova de que Deus não só perdoa, como também reconstrói o que estava destruído. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Maria, que sempre teve problemas de saúde, começou a sentir dores fortes no estômago. Os médicos fizeram exames e o diagnóstico foi como um balde de água fria, um tumor. As palavras do médico ecoavam na cabeça dela: é agressivo, precisa operar rápido. João se lembrou da noite em que, anos antes, ele mesmo tinha pensado em desistir de tudo. Agora, era a vez de Maria enfrentar sua própria batalha. Naquela mesma noite, eles foram à igreja. Não tinham forças para esconder o desespero. Assim que o pastor terminou a pregação, João se levantou, com a voz embargada. Irmãos, peço que orem por minha esposa. Os médicos disseram que é grave, mas nós acreditamos que Deus é maior que qualquer diagnóstico. Não foi preciso pedir 2 vezes. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre Maria e começaram a clamar. Alguns choravam, outros declaravam a cura em nome de Jesus. João segurou a mão da esposa com força, como se pudesse transferir sua própria fé para ela. E então, algo aconteceu. Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica envolvesse. As dores, que antes eram insuportáveis, começaram a diminuir. Ela abriu os olhos, olhando assustada para João. João, eu não sinto mais dor. No dia seguinte, eles voltaram ao hospital para a cirurgia marcada. Mas os exames pré-operatórios mostraram algo que os médicos não conseguiram explicar: o tumor havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. O médico, incrédulo, repetiu os exames 2 vezes. Quando confirmou o resultado, balançou a cabeça e disse: não tenho explicação médica para isso. Mas se foi um milagre, então Deus é muito mais poderoso do que eu imaginava. João e Maria saíram do hospital de mãos dadas, em silêncio. Não precisavam de palavras. Sabiam que tinham vivido algo sobrenatural. Aquela igreja simples, com suas paredes despretensiosas e bancos de madeira, tinha sido o lugar onde Deus escolheu tocar suas vidas mais uma vez. E eles entenderam uma coisa: milagres não são só para histórias de livros ou para pessoas especiais. São para quem crê, mesmo quando a fé é do tamanho de um grão de mostarda. São para quem, como eles, um dia entrou arrasado numa igreja e descobriu que Deus não só ouve, como age. Anos se passaram. João e Maria continuaram na CCB, agora não mais como os necessitados de antes, mas como servos. João se tornou obreiro, ajudando outros homens que, como ele, lutavam contra vícios e desespero. Maria passou a visitar irmãs doentes, levando não só palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda faz milagres. Certa vez, um jovem entrou na igreja com o olhar vazio, as roupas sujas e o cheiro de álcool no hálito. João o viu e se aproximou. Não precisou dizer muita coisa. Apenas colocou a mão no ombro do rapaz e falou: eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou desse poço. Se você quiser, Ele pode fazer o mesmo por você. O jovem olhou para João, depois para a igreja cheia de pessoas simples, mas com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes. E, pela primeira vez em anos, sentiu uma esperança. Porque essa é a beleza da CCB, não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de um milagre. E lá, entre cânticos, orações e testemunhos, Deus continua escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar.
Histórias como a de João e Maria, que provam que, quando Deus entra na vida de alguém, nada jamais volta a ser como antes. O jovem, que se chamava Carlos, hesitou por um instante, mas algo na voz de João o fez seguir até o banco mais ao fundo da igreja. Ele não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia que ali, naquele lugar simples, havia algo diferente. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era uma paz que ele não conhecia. Enquanto o culto seguia, Carlos ouvia os cânticos e via pessoas levantando as mãos em oração. Algumas choravam, outras sorriam, mas todas pareciam ter algo em comum, uma certeza de que não estavam sozinhas. Ele lembrava-se da mãe, que há anos pedia a Deus por ele, mesmo quando todos diziam que era caso perdido. Quando o pastor chamou os que queriam uma mudança de vida para frente, Carlos sentiu o coração bater forte. João, que não o perdia de vista, fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse: "Vem, irmão. É agora." E ele foi. Ao se ajoelhar no altar, não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um peso que carregava há anos estivesse finalmente caindo. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração foi simples, mas poderosa: "Senhor, este filho teu está aqui. Ele quer uma nova chance." Naquele momento, Carlos não viu luzes nem ouviu vozes, mas sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Quando se levantou, era como se tivesse acordado de um sonho ruim. O cheiro de álcool ainda estava em suas roupas, mas sua mente estava clara. Ele olhou para João e balbuciou: "Eu quero mudar. De verdade." João sorriu e abraçou-o forte. "Deus já começou a obra em você. Agora é só confiar." Nos dias seguintes, Carlos voltou à igreja. Desta vez, não por curiosidade, mas por necessidade. Os irmãos o acolheram sem julgamento. Alguns lhe deram roupas limpas, outros o levaram para comer. Uma irmã mais velha, Dona Ana, orava por ele todos os dias, dizendo: "Filho, você não é mais escravo daquilo que te prendia. Jesus te libertou." E a mudança veio. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Carlos começou a trabalhar como servente de pedreiro, arrumou um cantinho para morar e, o mais importante, deixou para trás os vícios que o destruíam. Às vezes, a tentação batia à porta, mas ele lembrava do altar, da oração, das mãos que o levantaram. E resistia. 1 ano depois, Carlos estava batizando. Quando saiu da água, não era mais o mesmo homem que entrou na CCB arrastando os pés. Agora, tinha um propósito. Sua mãe, que quase desistira de esperá-lo, chorava de alegria no banco. E João, que o viu chegar quebrado, agora o via firme, com a Bíblia na mão e um sorriso que só quem foi salvo entende. Porque na CCB, milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. E toda vez que um Carlos, um João ou uma Maria se levanta, é a prova de que Deus ainda está no trono, transformando cinzas em beleza e dor em testemunho. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de almas e lá, ninguém sai como entrou. Naquela mesma semana, Carlos recebeu um convite inesperado. O pastor o chamou para participar de um culto de libertação na região onde ele antes vendia drogas. O coração dele acelerou. Voltar àquele lugar? Ver as mesmas ruas, os mesmos rostos, as mesmas esquinas que o viram cair? Mas algo dentro dele disse: "Se Deus te tirou de lá, é para você levar outros também." Ele foi. E quando chegou, viu jovens com o mesmo olhar vazio que ele já teve. Alguns o reconheceram e cochicharam: "Esse aí era um dos piores, o que ele está fazendo aqui?" Carlos não falou nada. Só subiu no pequeno palanque improvisado, segurou o microfone com as mãos que já seguraram armas e começou a contar sua história. Não foi um sermão bonito, cheio de palavras difíceis. Foi um homem quebrado contando como outro homem, Jesus, o havia reconstruído. E quando ele terminou, um silêncio pesado tomou conta do lugar. Até que um garoto, não mais que 16 anos, levantou a mão trêmula e disse: "Eu quero isso também." Naquele dia, 3 almas se entregaram a Cristo. E Carlos entendeu que seu milagre não era só para ele, era uma semente. Os meses passaram, e o que era um testemunho solitário virou um ministério. Carlos começou a visitar presídios, abrigos e até mesmo as bocas de fumo que ele conhecia tão bem. Não ia sozinho, levava consigo irmãos da CCB,
homens que também tinham sido resgatados das trevas. Eles não pregavam com orgulho, mas com cicatrizes. E as pessoas ouviam, porque viam neles a prova de que mudança era possível. Um dia, enquanto orava com um detento que chorava arrependido, Carlos sentiu uma paz que não vinha dele. Era como se Deus sussurrasse: "Você achava que eu só te salvei? Não. Eu te escolhi para salvar outros." E ali, entre grades e lágrimas, ele entendeu que o maior milagre não era ter saído do fundo do poço, era ter se tornado uma ponte para que outros também saíssem. Hoje, quando alguém pergunta como um ex-traficante virou um servo de Deus, Carlos sorri e responde: "Não fui eu que mudei. Foi ele que me trocou. Tirou meu coração de pedra e me deu um de carne. E se fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Porque na CCB, não existe caso perdido. Existe só amor que insiste, oração que não desiste e um Deus que é especialista em fazer o impossível virar testemunho." E assim, a história de Carlos se multiplica. Em cada culto, em cada rua, em cada vida que se rende aos pés da cruz, ecoa a mesma verdade: onde o homem vê fim, Deus vê começo. E a igreja continua de portas abertas, porque sabe que o próximo milagre pode estar chegando agora, arrastando os pés, mas com um destino certo: os braços do Pai. O milagre completo. Anos depois, Carlos não apenas pregava, mas vivia o milagre. Sua antiga boca de fumo virou um centro de recuperação batizado de Porta Aberta, onde ex-companheiros de tráfico, agora irmãos em Cristo, serviam café, abraços e a palavra. Um deles, Júnior, o mesmo que lhe dera o primeiro tiro aos 16, hoje era pastor auxiliar. "Você me ensinou que ódio não vence ódio. Só o amor de Deus faz isso", disse certa vez, com os olhos úmidos. A conclusão do milagre não foi um instante, mas uma cadeia. Cada vida resgatada se tornava um elo. A mãe de Carlos, que rezara por ele 23 anos, viu o filho batizar o neto, o menino que ela criará enquanto o pai cumpria a pena. Naquele rio, entre águas e lágrimas, o ciclo se quebrou. "Deus não só mudou meu filho", ela sussurrou. "Ele devolveu minha família." Reflexão final. O milagre de Carlos não foi apenas sair do lamaçal, mas voltar para estender a mão aos que afundavam. Porque a graça não nos salva para nos isolar em torres de santidade, mas para nos fazer pontes. E as pontes mais fortes são feitas de cicatrizes, aquelas que provam que, onde o mundo enterra, Deus planta. Lição de vida. Deus não precisa de heróis sem história, ele usa os quebrados para mostrar que sua luz brilha mais forte nas rachaduras. Se você acha que seu passado é grande demais para o perdão, lembre-se, a cruz foi erguida justamente para pagar o que o homem diz ser impossível. O milagre não está em ser perfeito, mas em deixar Deus escrever recomeços com suas próprias cinzas. E assim, enquanto as portas da CCB permanecem abertas e o café quente espera no fundo do salão, alguém lá fora ainda caminha com os pés arrastados, convencido de que não há saída. Mas a igreja sabe, o próximo milagre já está a caminho. E desta vez, pode ser você.